pessoal, então nossa mensagem de hoje é a mensagem número 65, cujo título é Defesa, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, onde Jesus diz assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. E Emmanuel comenta: se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, Jesus responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se, nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então, esse finalzinho aqui já é extraordinário, né? Porque o que Emmanuel está dizendo? Jesus não perdeu tempo em se defender. Era um ser iluminado, estava completamente liberto do ego, não havia o que defender. Defender o quê? A gente defende o ego, e o ego é uma ilusão, né? Uma ilusão que com a iluminação e com o atingimento da perfeição espiritual simplesmente se dissolve. No caso de Jesus, um ser iluminado, não havia ego, havia sim uma consciência plena de luz, de verdade, e cuja única intenção e cujo único empenho era difundir essa verdade e diminuir o sofrimento dos homens. O resto, ele não tinha esses problemas assim desnecessários, como chama Emmanuel, que nós costumamos ter, porque ainda temos muito apego ao nosso ego, né? Por isso que o título é defesa, né? Só que aqui a gente percebe que o título é defesa justamente para falar da desnecessidade da defesa, né? A defesa ela só existe enquanto houver essa ignorância que se apega a um eu ilusório, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo do monge Gensho e fizeram uma pergunta a ele muito interessante, assim, é uma entrevista que ele dá no Instituto Espírita de Florianópolis. Ele foi num centro espírita, foi convidado, é um monge zen, e aí perguntaram para ele sobre o culto aos antepassados. O culto aos antepassados, na verdade, não existe no budismo, né? As pessoas às vezes não têm muito essa noção, então perguntaram isso para ele. O culto aos antepassados é um culto chinês do confucionismo, né? E aí o que ele respondeu? Ele disse assim, em outras palavras, né, que isso não tinha a menor importância. Ele fez uma pergunta para a plateia que ninguém soube responder. Queria que se levantasse aqui alguém e me dissesse os seus 8 bisavós, o nome dos seus 8 bisavós. Aí ele disse, olha, aí ninguém não apareceu um para falar. E eu fiquei pensando, caramba, eu só sei o nome de um, que é José Benício Menezes, porque é o meu nome também. Esse eu sei, os outros eu não sei mais nenhum sequer, né? E ele disse que ele faz sempre essa pergunta e ninguém consegue responder. E eu achei uma maneira interessante dele mostrar para a plateia o quanto que até esse apego ao eu é ilusório, porque ele falou assim, então, pensem no seguinte, vocês são candidatos a serem totalmente esquecidos. Bem-vindos ao clube. Ou seja, daqui a um tempo ninguém vai lembrar que nós tivemos, nem os nossos descendentes, né? O máximo que a gente consegue lembrar é o avô, né? Porque realmente eu, pelo menos no exercício que ele fez, não passei. Só uma pergunta assim, que
eu acho que de alguma forma também a gente tem que ter uma gratidão a essas pessoas que são nossos antepassados. Você acha que não? Não, não é, não, e nem é isso que o budismo afirma. Só que o que ele fala é que Mesmo sem a gente saber o nome, sem saber... e outra, eles, que o budismo afirma a respeito disso? Nós já tivemos um número de reencarnações que nós nem temos ideia de quantas são, milhares, milhões. Vamos saber, é uma coisa assim que talvez não dê nem para a gente medir com a nossa matemática aqui terrena, né? O que significa isso? Eles dizem assim, então é melhor que vocês sejam compassivos com todos os seres, porque todos eles podem ter sido suas mães. É muito provável que tenham sido suas mães. Não sei se vocês já ouviram isso. Tenham compaixão por todos, porque provavelmente todos foram, em algum momento, as suas mães. Uns que aparecerem na sua rota, né? Mas nesse momento encarnado aqui, eu sei que eu estou encarnado aqui porque eu... Claro, sem dúvida, né? E eles não dizem de forma nenhuma que você seja ingrato, porque a mensagem aí é diferente. É porque a gente tem uma identificação, né, com esse eu, e uma das formas de se identificar com ele, eu sou fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano, bisneto de não sei quanto. Só que aí o que ele mostrou? Que mesmo nesse nível de apego que nós temos hoje, os bisavós já estão no esquecimento. Ninguém lembra o nome deles. É verdade. Nem a vida deles. Né? Exato. Mas não no esquecimento por ingratidão. No esquecimento é só para ele dizer assim, olha, não tem sentido você... porque assim, o caminho para a iluminação é o quê? Desapego ao ego. Então você não tem que cultivar os seus antepassados. Todos são irmãos em humanidade. Então a ideia budista ela é bastante radical nesse aspecto de ampliação da visão. Não nos prendamos à consanguinidade, por exemplo. Né? Inclusive o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o próximo que nós vamos estudar aqui, honrai pai e mãe, eles falam sobre isso. Os verdadeiros laços são os laços espirituais, são os laços de afinidade espiritual. E a gente tem exemplos disso na nossa vida prática, do dia a dia, né? Irmãos que se odeiam e pessoas, às vezes, de correntes étnicas, assim, que são às vezes até inimigas e que se gostam. Então, pois não. Eu entendo que pelo menos dos mais próximos, que são os pais e os avós, não seria cultivar, mas seria manter uma relação de amizade e de oração para com eles. E de amor, inclusive. Porque no próprio livro dos Espíritos diz que os nossos antepassados mais próximos, né, sentem falta no Dia dos Mortos, por exemplo, que a gente não vai visitar a sepultura deles. No livro dos Espíritos fala isso? Sim. A verdade, assim, não é nem tanto visitar a sepultura, assim, o aspecto físico, né? Mas a prece, né? Porque no Espiritismo o que ele valoriza mesmo é a conexão interna, né? Rezar por eles. E o budismo não é diferente disso. Inclusive existe uma prática dentro do budismo que é a recitação de um sutra, né? Que é um ensinamento espiritual do Buda, que tem para os vivos e para os mortos. No budismo tibetano, pelo menos. Não sei se no budismo zen tem, mas tem isso também, né? Então não é essa a questão, na verdade. A questão é que eles, sempre que tem uma oportunidade, eles tentam mostrar a questão. Vamos desapegar dessa nossa história, né? Assim, desapegar não significa ser indiferente. Você não vai ser indiferente aos seus antepassados, você não vai ser indiferente a seus pais, a seus avós, né? Você não vai deixar de cuidar deles, não vai deixar de rezar por eles depois que eles estiverem desencarnados. Não é isso. Não é indiferença. É porque a nossa mente, ela está de tal modo ainda apegada a essa concepção de eu, né? Que a gente, quando fala em desapego, já parece desamor, né? As pessoas hoje, inclusive, muitos dizem assim, se não tiver numa relação afetiva, não tiver uma dosezinha de ciúme é porque não ama. Não é verdade. Ciúme não tem nada a ver com amor, absolutamente nada a ver com amor. Porque o amor, ele está diretamente ligado a um senso de liberdade, e o ciúme aprisiona, né? Então, é esse o ponto, entende? E é por isso que eu tenho procurado trazer aqui para os nossos estudos e reflexões aos sábados, alguns ensinamentos budistas, porque o budismo é bastante, ele vai nessa ferida o tempo inteiro, que é a ferida do eu, né? Ou seja, que a gente
saiba que, por exemplo, a gente manifestar essa identidade aqui na Terra, ter pais, ter avó, rezar por eles, gostar deles, não é a questão. A questão é quando a gente se apega a isso, isso é mais valioso do que o que está fora desse círculo. E esse é um ponto que o próprio Cristo fala, né, num determinado ponto do Evangelho, né, que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha família, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Mas a gente sabe pelo comportamento dele que em momento nenhum ele deixou de ser afetuoso com toda a sua família, muito mais do que nós. Ajudava o pai na carpintaria, né? Tinha um respeito muito grande por Maria, sua mãe, né? Enfim, cuidava de todos. Mas o que ele afirma aí também é essa mesma coisa que nós estamos falando do budismo, ou seja, temos que nos libertar do apego, né? De achar que esse círculozinho vale mais do que o restante da humanidade. Que é isso que vai nos conduzir à perfeição espiritual. O que no budismo eles chamam de compaixão desobstruída. Não tem obstrução, não importa quem seja. Eu consigo ser compassivo, então eu atingi o ponto máximo de desenvolvimento espiritual. Né? Então por isso que eu puxei esse ponto aqui, porque quando a gente está falando de defesa, né, tem um trecho do Caminho do Mago, de Deepak Chopra, onde ele diz assim, o espírito deseja conhecê-lo. Para alcançar esse estado, você precisa deixar cair suas defesas. Ou seja, o espírito, nossa essência, ele quer se manifestar. Né? E ele é, por natureza, amoroso, compassivo, afetuoso. Porém, nós estamos cheios de defesas. Né? Essa abertura nos assusta. Né? Vocês vejam que eu coloquei o tema aqui e surgem muitos questionamentos que são naturais. Nós estamos aqui, inclusive, para refletir sobre isso, para olhar para isso, sobretudo. Porque a gente não vê, né? A gente não percebe muitos matizes do ego que estão disfarçados de compaixão, que estão disfarçados de amor. Tem muita sutileza envolvida nisso. Por quê? Porque nós estamos de tal modo mergulhados nessa ignorância que a gente faz muita confusão. E o caminho espiritual é justamente a libertação da confusão. Né? Tanto é que essas afirmações que Emmanuel faz aqui, né, quando ele diz assim, não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis, o que a gente mais faz é isso. Se alguém nos ataca, nos agride, nós saímos explicando, não, mas peraí, não é isso, calma, não, eu estava não sei aonde, não, eu não fiz isso, eu não sou assim, eu não falei isso, que não, você me entendeu mal, né? Então o que ele está dizendo aqui, isso à medida que a gente vai avançando no caminho espiritual, isso se torna desnecessário. Por quê? Porque lá na frente ele vai dizer assim, o fruto revela a árvore, né? E a obra fala do homem, né? Mas a gente ainda não confia nisso, né? A gente ainda acha que a nossa imagem é uma coisa que precisa ser preservada. É uma coisa difícil preservar a imagem, porque cada cabeça uma sentença, cada um vai interpretar o que você faz de uma forma. Jesus, que era perfeito, olha o que aconteceu. Olha como aquela foto, não, né? Que você trouxe semana passada. Isso. Foto, cada um viu uma coisa. Cada um viu uma coisa, né? É bom você ter levantado isso, porque aquele exercício foi exatamente para isso, para que a gente, em cada situação, perceba que aquilo que nós fizemos com aquela foto, nós fazemos em todas as circunstâncias. Em todos os momentos nós criamos a realidade. Essa é a perfeição da sabedoria. Entender que toda a realidade que surge aos nossos sentidos, ela é criada. Então se alguém chega e diz assim, olha, aquela comida é deliciosa, é uma criação da mente dele. Não vai pensar que aquilo é delicioso por si mesmo, porque pode ser que você prove e não goste. Hoje mesmo eu estava ouvindo um repórter que mora em Londres falando, eu estou comendo um prato delicioso aqui na Inglaterra, que é uma torta de rins de boi. Aí, ó. A Solange já fez uma cara feia. E os ouvintes, ele posta a foto no site, os ouvintes viram a foto, estavam invejosos daquilo, sabe? Nossa, como eu gostaria de estar aí comendo esse rim de boi, né? Eu como. Aí, ó, Benedito come. Benedito eu já sei que ele come até sarapatel, né? Cara, até o sarapatel. Então, essas coisas, a gente tem que sempre olhar para elas e contemplar. O que significa contemplar? Perceber assim, nossa, realmente, olha só, a realidade está sendo construída o tempo todo, nos detalhes mais ínfimos. Não tem um evento no mundo que não esteja sendo construído pela mente. Outro exemplo, a pessoa chega assim, olha, vi uma casa linda, então vai lá, me mostra. Aí você, nossa, mas essa casa não é bonita assim. Onde é que está a beleza? Onde é que é a beleza dessa casa? Um viu, o outro não viu. Né? Não tem uma beleza na casa. Né? Tem uma construção da mente quando o conteúdo interno dela coemerge com aquele objeto externo. E é sempre assim, pessoal. É sempre assim.
Por isso que não adianta ficar dando muita explicação, porque a pessoa está olhando a partir do seu mundo interno. E ela só vai olhar diferente quando o mundo interno dela mudar. Né? Por isso que Jesus não gastou tempo, como diz Emmanuel aqui, em se defender. Porque ele não tinha, ele sabia que aquelas pessoas estavam construindo a realidade a partir de um ponto totalmente ignorante, obscuro. Estavam em trevas. Né? E que naquele momento de nada adiantariam palavras. Porque se o exemplo dele, que passou a vida inteira fazendo bem, não serviu, como que algumas palavras ali naquele momento da crucificação iriam servir, iriam salvá-lo? Né? E salvá-lo de quê? Porque ele também não estava se sentindo vítima de nada. Muito pelo contrário. Ele estava plenamente consciente do cumprimento de sua missão. Né? Então, aqui quando Emmanuel diz assim, ó, quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. Porque das duas, uma. Se a pessoa está te maltratando porque de fato você fez uma coisa errada, ele está doente. Porque ele não está conseguindo lidar com a sua negatividade. Quando eu não consigo lidar com a negatividade do outro, eu estou internamente doente. Doente no sentido de desequilibrado. Ou seja, eu me deixo levar pela raiva. Poxa, fulano fez isso. Ele às vezes fez mesmo. Mas eu não estou conseguindo achar um ponto de equilíbrio para, como diz Jesus, oferecer para quem vem com a ignorância a face da sabedoria. Não estou conseguindo. Ou ele está doente, ou está mal informado. Porque aí você não fez nada, mas ele está achando que fez. Então, percebem que esse comentário de Emmanuel, ele fala de quê? Daquela sabedoria que nós já falamos, que é a sabedoria do espelho. A pessoa, quando te provoca através do escárnio, ela está falando dela, ela não está falando de você. Ela está falando do quanto que ela é ou doente ou mal informada. Percebem isso, pessoal? Então, novamente, a questão da construção da realidade. A pessoa está construindo uma realidade a seu respeito. Mas o modo como ela constrói essa realidade não é um problema seu, é um problema dela. Por isso que Jesus não gastou tempo lá se defendendo na cruz. Porque o problema era deles. Agora, ao mesmo tempo em que ele não gastou tempo se defendendo, ele teve compaixão, porque ele rezou por eles. Perdoai-vos, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Ele demonstrou misericórdia por eles. Olha o nível, né, de elevação espiritual de um ser iluminado. Né? O acerto das suas palavras e das suas atitudes, até quando está ali, né, pregado, né, numa cruz, sangrando, mãos furadas, pés furados, né, um calor enorme que diziam que estava naquele dia, uma região, né, onde estava ameaçando inclusive chover, estava úmido. Então imagina o tanto de desconforto que poderia estar sentindo. E não, ele está preocupado com os outros, está preocupado com aqueles que estão lhe fazendo mal, né, ou entre aspas, né, lhe fazendo mal porque estavam fazendo mal a si próprios, né. Então, uma outra observação importante aqui é quando o Emmanuel diz também, não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Nós não vamos resolver com palavras. A gente tem muito ainda, né? A gente ainda fala muito, né? Nessa entrevista que eu falei que o monge Guiancho estava dando ali no Centro Espírita, teve uma outra pergunta para ele, que perguntaram assim, mas os monges não desenvolvem assim, não lidam com a mediunidade, né? Ele fala assim, olha, muitas vezes acontece durante a meditação de a gente desenvolver o que nós chamamos de CIDs, que são poderes paranormais, né? Mas a orientação não dê atenção a isso. Aí as pessoas ficaram esperando, né? Que ele falasse mais alguma coisa. Aí, próxima pergunta. Então, o Zen é muito hábil nisso, sabe? Poucas palavras. Não adianta ficar falando demais. Não adianta ficar explicando, né? Você tem que se iluminar. Ou seja, não são as palavras que vão ajudar muito, mas principalmente as nossas ações. Lembrando que ações, a gente sempre fala, são ações físicas, mas também são ações pelo pensamento e pela fala. Então, se a gente tem bons pensamentos, boas falas e boas ações, só essa energia vibratória que a gente gera já está ajudando os seres muito mais do que qualquer palavra que a gente possa dizer para eles. Né? O Lama Santen chama isso de ensinar pelas costas. Ou seja, a pessoa não está de frente para você falando, você está olhando para ela, assim, para onde é que ele vai e vai seguindo, porque cada coisa que ele vai fazendo, ele está ensinando alguma coisa, na sua própria ação, na sua própria forma de fazer coisas, até as mais simples. Mas um pensamento pode ser uma prece também. Pode ser uma prece, e é uma prece, né? Mas é por isso que eles falam, quem é que pode ajudar nós mesmos? Quem pode nos ajudar? Nós mesmos, né? Como? Mudando o nosso padrão vibratório. Porque se a gente não mudar, acontece o que acontece com esses espíritos que desencarnam em grande desequilíbrio e que os seus mentores não conseguem tirar eles da zona de sofrimento.
né? Porque é óbvio que o anjo guardião e os mentores querem tirar ele de lá, mas ele está agarrado, porque o seu pensamento, como está pesado, né? Aquilo faz com que ele se afinize com aquele ambiente, é como se ele colasse ali. E só quem pode se descolar é ele mesmo. Então, eu já vi muitos relatos em obras espíritas, onde às vezes os mentores vão lá, como os espíritos sofredores estão num estado assim de percepção muito deficitário, não percebem a presença deles, mas mesmo assim eles vão lá, dão um passe, aliviam o sofrimento, a pessoa sente um certo, né, o espírito no caso, né, sente um certo alívio, mas continua lá até que ele mesmo crie condições, né, de ser libertado. Normalmente essa libertação acontece quando, depois de muito tempo, ou depois de muito sofrimento, muito intenso, ele lembra assim de fazer uma prece. Aí a mente dele, aí eles aproveitam esse momento e vão lá e resgatam. Vocês podem ler as obras, vocês vão ver isso acontecer. Eu já ouvi falar. Né? A gente vê nas obras espíritas muito isso. É justamente naquele momento que ele lembrou que ele podia rezar. Quando ele lembra que ele podia rezar, ele está lembrando de quê? Que a mente dele pode mudar. Na verdade é isso, ainda que inconsciente é isso. Ele está percebendo isso. E aí ele abre espaço para poder ser ajudado. Né? Então eu acredito assim que o que a gente deveria guardar dessa mensagem de hoje, né, são esses... esse desapego ao ego, que é o nosso capítulo atual. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Né? Lembram da semana passada, quando eu falei daquela... uma fotozinha que eu recebi, né? O sujeito lá meditando, né? E de repente ele consegui, me libertei do ego, eu sou o máximo. Né? Então, essas armadilhas, né? Elas estão em todo o caminho espiritual. Até que a gente atinja lá no fim a iluminação, nós vamos ter que ter que estar muito atentos a isso, né? Vigiando e orando, como diz Jesus, para não cairmos nessas armadilhas. Porque o ego é muito sagaz e ele se apropria dos nossos progressos espirituais também, né? Porque é como se fosse assim, ele vai falar, nós estamos ficando agora, olha só, estamos ficando mais desenvolvidos, olha que visão ampla que nós temos, olha que maravilha, né? Os outros são meio estreitos, mas nós não, nós somos maravilhosos e tal. Então, esse tipo de coisa é que Emmanuel vai dizer aqui, ó, meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então é isso que a gente tem que parar de fazer, de querer se defender. Não há o que ser defendido, né? É simplesmente entender isso, né? Que a hora em que a gente arma o nosso instinto de defesa, o ego está tomando conta do nosso raciocínio. E nós estamos tendo uma atitude autocentrada. E atitudes autocentradas geram aflição e sofrimento.